fazer uma pergunta para você agora, Paulo. Mim? Você é na bancada aqui, você é o único jovem solteiro, né? Sim. Não gosto de falar a sua idade, mas é menino ainda, né? Fala. Você quer casar, não quer? Quero. Para quê? 2 perguntas, 3 perguntas. Para que você quer casar? Como que tipo de esposa você quer? E que tipo de lar você quer ter? Pra que eu quero casar? É. Que tipo de mulher que eu quero ter e que tipo de lar que eu quero Aí depois construir? a Rô vai fazer uma avaliação das suas Eita lasqueira. respostas. E Assim vai... você tá pressionando o Ele quer. menino. Não, vai lá. Desliga as câmeras. Vai lá, minha menina. Confio em você, meu menino. Pra que eu quero casar? Pra exercer o que a Bíblia nos pede, né? Que a gente construa um lar, construa nossa família, esteja junto ali em comunhão. Então é pra isso que eu quero casar. Tá. Pra exercer o que tá na Bíblia. E o que está na Bíblia? Acabei de explicar. Exercer O o que está na papel, o que tá na Bíblia. comunhão. O Comunhão, que mais? amor, fortalecimento, lar abençoado. E isso já entra na terceira resposta. Tá. Segunda resposta, o tipo de mulher que eu quero ter. A adjuntora, a aconselhadora, aquela mulher que vai estar do meu lado me apoiando nas minhas decisões do meu dia a dia. Tipo uma pastora Vivi, sabe? Com o senhor. Mas Uma vai ser pessoa- feia, viu, Paulo? Mas uma pessoa que vai estar apoiando, uma pessoa que vai estar me ajudando. Hoje em dia, foi muito quebrado, né? A visão sobre submissão, né? Então, quando você conversa com uma pessoa do mundo, com uma pessoa que não conhece os princípios cristãos e você fala sobre a submissão da mulher, entende muito que é ela abaixo do homem, Diminuída. diminuída, né? Ela perdendo o seu empoderamento, o seu direito, a sua função na sociedade. E que na verdade não é. Submissão é estar debaixo de uma missão, de um propósito, de uma visão. Então, eu quero que uma mulher. Eu oro a Deus que eu consiga uma mulher que ela entenda essa missão dela. Estar junto comigo. E que eu entenda a minha missão de marido também. Protetor, provedor, aquele que vai trazer o alimento, aquele que vai estar junto. E qual que é a terceira resposta? Que tipo de lar você quer ter que você já respondeu, né? Que eu quero construir, né? É. É um lar saudável. Um lar sem. Como que eu posso falar? Diferente dos lares que a gente vê hoje em dia. Que muito foi construído. Onde o marido não entende sua função, onde os filhos não entendem a sua função. E diferente do que a gente vê na sociedade hoje em dia. É esse tipo de lar que eu quero construir. E aí, Rô? Olha, antes de eu analisar, tadinho, eu vou colocar de uma forma bem organizada Sim. sobre os papéis. Olha, o papel do homem, liderar com amor e responsabilidade, prover financeiramente e emocionalmente, proteger com honra, proteger com honra e amar como Cristo. Esse é o papel do homem no casamento. A mulher, ajudadora com propósito, edificadora do lar, trabalhadora, diligente, sábia, inspiradora e influente. E entender que tem que ter equilíbrio e parceria, e não competição. Isso os dois, né? Os dois, né? Então, assim, por que que o Criador nos trouxe isso? Para organização. Exatamente isso, gente. Organização para a vida acontecer de forma tranquila. A grande dificuldade, sabe aquela coisa, se o evangelho ele não acontece de forma perfeita, o problema somos nós? Se o casamento não vai bem, o problema está em mim, o problema está no meu marido. Está sempre nos dois, não é em nos um dois, só. né? Eu acredito que sempre tem um lado que contribui a mais por conta Sim. de teimosia, por ser empacado, por ter Cê- personalidades difíceis. Sempre tem um que Não há contribui mais, né? Mas você para o entende casamento que não fluir. você entende que onde um não assumiu o papel, os dois não assumiram o papel, né? Não existe esse só a minha mulher não assumiu o papel ou só o meu marido não assumiu o papel. Não, os dois não assumiram o papel ainda, né? Ou não? Normalmente tem, não, normalmente tem separação. Tem homens que não assumiram, ainda continuam sendo filhos de mamãe. Sim. E tem mulheres. Mas com mulheres posicionadas? Esse homem, ele ainda não assumiu o seu papel, mas a sua mulher já está posicionada, Sim, ou não? querido, sim. Sim? Sim. Tem gente que tem preguiça de assumir o papel, porque é responsabilidade, é desgaste. Tem lá essa questão de estar dentro da perfeita vontade de Deus para os nossos papéis,
Sabe por quê, Paulo? Porque você pode ficar solteiro. Você não é obrigada a nada. Esses dias eu ministrei lá numa igreja, eu falei, gente, nós não somos obrigados a nada. O Criador nos propõe, ele não impõe. Então eu posso ficar solteira de boa, cuidando de mim mesma, o resto da minha vida. Só que eu quero o bônus, mas eu não quero assumir o ônus. Pois é. Sim. Então, assim, uma vez que eu casei, ok, eu podia ficar casado, eu cuido de mim, do meu marido e do Júnior. E da casa. Sim. Não, mas eu quis 2 filhos. Oh, maravilha. E aí veio netinho. Uma delícia de netinho. Então, assim, e aí? Foram escolhas, né? A grande questão é que as pessoas, elas escolhem e depois se queixam e não assumem as responsabilidades. A grande questão é essa. Eu sou casada, então uma pessoa casada, o comportamento é como? O direcionamento é de que maneira? O dia a dia tem que ser... eu não tenho escolha. Se eu estou num lugar e que esse lugar me exige postura, eu tenho que ter uma postura madura para eu não ter prejuízos e nem canseira. Aí as pessoas, elas querem ter um casamento feliz, mas sem se movimentar para a direção certa. Então, Paulo, seu posicionamento é correto, filho. Tá correto. Só que assim, falar sempre é muito leve, fácil. Viver Agora, na fazer prática. a questão acontecer não é impossível. Porque tudo que o Criador nos trouxe é possível e com qualidade. Aí vai depender muito do seu esforço, da sua diligência e da sua disposição. Tá se preparando? Porque eu sempre falo assim, pessoas sadias atraem sadias e pessoas doentes atraem doentes. Se você quer essa mulher, sadia do seu lado, seja um homem sadio. Já vai começando a ler, já vai se posicionando. Não é só orar, né? Isso que eu ia perguntar. Não. Tipo assim, igual ele falou assim, ó. Eu tô orando para que Deus me direcione. É claro, a gente entende o poder da oração, mas eu acredito... Aí se posicionando. Eu acredito mais que a ação dele, a escolha dele, o posicionamento dele hoje vai dizer qual tipo de mulher ele vai casar amanhã. Com certeza. Eu acredito, não sei se você pensa da mesma forma. Algumas pessoas falam, ora para Deus revelar se é da vontade de Deus. Eu acredito que tem mais a ver com a minha análise. Claro, não estou colocando como regra, mas eu acredito que tem mais a ver com a minha análise, com a minha preferência, com o meu propósito de vida do que da escolha de Deus para mim. E se eu disser para você que Deus não se mete nisso? Então, eu penso mais ou menos dessa forma. Porque ele já deixou direcionamento, gente. E não é só para nós que cremos no poder. É para todos. Da palavra de Deus. O Criador, ele deixou organizações para a gente funcionar como raça humana. Em todas as áreas. Então tem pessoas que nem acreditam que ele existe e que tem um bom casamento. Tem. Porque tem inteligência emocional, porque tem gerência do dia a dia, porque tem responsabilidade, porque entendeu papéis. Eu sou pai, eu sou marido, e esse marido e pai, o posicionamento é qual? Então eu conheço muita gente que nem se diz cristãos, e até tem uma certa repulsa, e que vive bem, obrigado. Sim. Fez a lição de casa bem feita. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que desmistificar. Então, essa questão de escolha, eu não estudo, eu não me coloco, eu não me esforço, mas Deus pode me dar um emprego bom. Esses dias eu recebi isso. Você ora para que Deus me ajude nessa vaga? Eu posso morrer de orar. Mas se você não, tá, ele vai te chamar lá, e aí? Você tem condição? Não tem, gente. Então, assim, tem coisas que o nosso Deus, ele já trouxe para a raça humana, tanto que ele fala, a chuva é para os maus e para os bons. É estrutura. Então, assim, escolha de pessoas, eu tenho por certo que Deus não se envolve. Até porque, senão fica muito fácil. Olha quem que o Senhor me deu, que não foi o que Adão fez? A mulher que tu me deste. Por exemplo, Paulo ora, um exemplo, casa lá, vê que tá sofrendo, aí tá vendo, Deus? Aí, ó, você que falou que era para eu casar, o senhor não sei o quê. Mas é mais que isso, Paulo. É mais que isso, pastor Paulo, porque você é Paulo, né? Vamos aí Paulo colocar. Também, não se preocupe. Não só para não trazer confusão. Então, assim, Deus nos trouxe graça comum. O que é graça comum? Raciocínio, pensamento, inteligência. Então, Deus nunca vai fazer uma coisa que me cabe. Eu tenho raciocínio,
ele já me deu capacidade para isso. Inteligência emocional para eu entender por quê. Eu sempre falo, gente, namoro também é para você observar se você suporta alguns defeitos do fulano. Viu, Paulo? Porque assim, amar, você já tá amando. Agora, isso aqui eu suporto, a família faz isso, eu suporto. Tem que santificar esse dedinho. Não é? Sim. Então, assim, o período de namoro é também para você ver se você suporta. Eu tenho um amigo, que inclusive é o pai do meu genro, o pastor Flávio, ele fala que quando você namora, você abre muitos olhos. Você abre para você ver tudo. Depois que casa, você fecha com força. Verdade, boa, gostei. Porque o casamento, por mais que esteja banalizado e as pessoas por qualquer coisa estão quebrando essa aliança, é a primeira tomada de decisão que quer, né? Infelizmente. É inquebrável, né? Sim. Por que, gente, que deve ser inquebrável? Para nos proteger, para proteger a raça humana dessa confusão que a gente vive. Vocês percebem que eu tenho filho com uma pessoa, mas é outro homem que cuida? Tá tão comum. Eu tive o filho com fulano foi embora, o ciclano veio, mas é difícil o ciclano amar meu filho incondicionalmente. E aí meu filho fica naquela de não sentir o amor necessário para ele desenvolver. E aí o tanto de problema. Então, e aí é o tanto de problema. E não existe essa aqui de não afeta, né? Afeta, né? A falta da paternidade, a falta... Fala, você vai pegar um homem, por exemplo, ele vai casar com uma mulher que já tem filhos, ele tem que saber que ele vai enfrentar alguns problemas. Não adianta ele achar... Porque essa família já tem um passado, tem uma história, né, gente? Aí, para encaixar tudo, fica muito... Eu fico pensando, eu com os meus filhos, eu e o Júnior juntos, já tem época que pega pra capar, por conta das personalidades que você tem que ficar fazendo pontes para um entender, para o outro compreender, não, sabe? Para você criar um ambiente de sossego, de paz em casa. E é todos nossos, nenhuma situação estranha. Já não tem fase que não é fácil, imagina. O desafio que é você viver um segundo casamento, um terceiro casamento, com filhos. Eu tenho um pastor que a família separou e as duas famílias estão na igreja, casadas de novo, e a confusão ferve. Coitado. Imagino. A confusão ferve, gente. Imagino. E aí não pode tirar ninguém, porque é a casa do Senhor e tem que ser bem-vindo todo mundo. Mas é complicado. E tudo por falta do quê? De gerência emocional, de estruturação do meu passado. Todo mundo tem passado difícil. Às vezes os filhos se sentem meio culpados pelo divórcio, né? Acham que foi por culpa deles. Então, é uma situação muito delicada que a gente enfrenta. E qual o papel do perdão e a comunicação no relacionamento? Número 1. São duas palavras tanto um quanto o outro. Perdão, sem perdão ninguém avança. Porque você Qual a definição de perdão? O que você define como perdão? É você escolher perder. Eu tinha direitos, ao meu ver, mas eu escolho perder. Abrir mão do meu direito de vingança. Abrir mão de todos os meus direitos. Forte isso, né? Escolher perder, porque hoje em dia ninguém quer perder, né? Por isso é uma geração que não perdoa. Muito forte isso. Porque assim, se eu promovi a ofensa, ou se eu fui ofendido, eu tenho que também receber perdão e de alguma forma perdoar. Então, assim, realmente é escolher perder. E é muito difícil esse lugar. Sim. E a comunicação é o diálogo. É outra ponta complicada. Né? Porque, assim, gente, é diferente falar e se comunicar. Quando eu falo, eu coloco só palavras para fora. Quando eu comunico, eu me faço ser entendido. Por isso que hoje em dia é moda. Faz sentido para você? Porque é uma forma respeitosa de compreender o meu raciocínio ou não. Entendeu, diz amém. Né? Eu preciso... Então, assim, hoje em dia você fala, faz sentido para você? Compreendeu? Então, por quê? Falar é uma coisa, agora se comunicar é você fazer o outro, pelo menos, compreender o seu ponto de vista. Nem que ele não entenda, mas ele precisa compreender. E o grande problema é esse. E estamos vivendo um tempo disso, né? Muitos falam, mas poucos se comunicam, né? Poucos incrível, Rô, como que da comunicação. Vamos falar exemplo. Vamos falar do que eu vivo, né? Como que do altar
para a nave da igreja, a gente fala uma coisa, parece que chega outra lá embaixo. Puxa, lembra da... Eu ia falar, fala o exemplo que você viveu na prática do que Porque é falar e se comunicar. Então, porque na verdade eu tenho o meu jeito de compreender por conta do meu histórico de vida. Por isso que todo mundo precisava ser acompanhado para ele compreender. E você sabe que a nossa memória, ela é traiçoeira? Porque eu posso contar uma história. O Júnior mesmo tem uma fala, que ele achava que a escola dele era uns 4, 5 quilômetros. Aí a gente voltou para a Bahia de novo, era um quilômetro, 900 metros. Por quê? Porque a memória dele era de uma criança do quê? 5 anos, Ju? Então. Igual a questão do camarão que eu te contei. Então, é uma memória assim, é uma memória infantilizada. Então, parece que tudo era mais alongado. Então, agora ele adulto voltou lá e falou, nossa, 900 metros só para mim era tão longe. Então, a nossa memória também, ela não é 100% confiável. Então, por isso que a gente precisa revisitar a nossa história para ver se aquilo que a gente bate o pé e faz questão, porque é proteção, gente. Por Quando isso eu que tem não que abro anotar. mão, eu preciso me proteger, eu quero me proteger. Então, é complicado. Todo mundo precisa ser direcionado para ele entender como que a vida dele foi, como que ela está hoje e como ela poderá ser se ela quiser. Sim. Né? E assim, é processo. O problema é que as pessoas, elas querem tudo imediato. É que processo hoje também virou moda, né? Falar sobre processos, né? Ah, estou enfrentando um processo e não sabe nem o que é passar por um processo, né? Porque para passar por um processo é muito doloroso. Por quê? Porque eu saio de um lugar e até eu chegar do outro lado, eu tenho um espaço vazio. É esse espaço vazio que se torna insuportável. Porque muitas pessoas não saem do lugar porque elas preferem ficar no lugar ruim, porque eu sei, eu já identifico situações, se acontecer alguma coisa, eu sei onde eu me segurar. Agora, o novo e o vazio diferente. Então, assim, eu não gosto desse lugar que eu sou, eu quero ir para esse melhor, que a gente chama de alter ego. Então, assim, como que eu quero ser daqui a um ano? Ah, eu quero ser assado. Mas aí, essa transição de um lugar para o outro, que me traz muito desconforto e muito medo. Aí eu continuo ficando aqui. Eu percebo que pastores, todos eles passam um processo, uma realidade muito dolorosa a respeito de perdão. Por exemplo, quando dentro de uma igreja, eu tô lá pastoreando, entrou 10 pessoas, entrou 10 membros na igreja, certo? Veio lá, entrou uma família aqui, veio um casal ali, e de um mês para o outro aumentou 10 membros na igreja. Raramente ninguém vai enxergar, ninguém vai comentar, ninguém vai falar nada. Entrou. Só que se sair 2, vão falar. Ah, você viu? Poxa, e sabe aquele detalhe que todo mundo que morre vira santo? Era tão boazinha, era nada, era ruim, mas a gente era tão boazinha, tadinha. E aí, o que o pastor vive? O pastor conhece a realidade de todo mundo, não conhece? Da igreja, da maioria das pessoas. Então o pastor, ele sabe as qualidades e os defeitos de quem saiu, não sabe? Só que na cabeça de algumas pessoas, ah, coitadinho, você viu que fulano saiu? Coitadinho, o que será que aconteceu? O que será que o pastor fez? O que será que o líder fez? E o pastor, o que ele tem que fazer? Engolir tudo, orar e ficar quieto. E eu converso com muitos pastores e eu percebo quanto sofrem com isso. Porque a gente não vai pegar o microfone e dizer, olha, o Paulo saiu da igreja, um exemplo. O Paulo saiu da igreja, né? Quem percebeu? Ah, eu percebi. Então vou falar para você quem é o Paulo. Vou mostrar para vocês quem é o Paulo. E a gente não vai fazer. Então, esse lugar de perder nem sempre é fácil estar. E eu percebo o quanto pastores sofrem com isso. Você já teve essa percepção ou não? Sim, querido, sim. Mas se você souber do seu propósito de vida, sim, isso não vai ter tanta força para derrubar.
Não digo nem derrubar, para desanimar. Para desestabilizar, né? E outra também que a gente tem que aprender a lidar, não tirando o valor das pessoas, porque quem somos nós, né? A gente precisa aprender a observar comportamentos. Porque se for pro pessoal, eu e você devemos. Com certeza. Então, aí por isso que a Bíblia fala, não julgue o que você deve também, querido. Agora, eu posso analisar o comportamento. Então, o comportamento do fulano que saiu, ajudava ou facilitava a minha vida? Era coerente ou não? Aí você sai desse lugar de dor. Sim. Ele colaborava ou ele tirava? Porque assim, hoje em dia as pessoas elas só querem ganhar e elas querem só receber. Então, para te proteger e proteger você desse lugar, então é essa análise, é comportamental. Esse fulano, ele representava o que aqui na igreja? Comunhão, ajuda, ele somava, né? Ele somava, ou ele tirava. Oxi! Opa. Tá vendo, Paulo? Ficou emocionado, né? Ficou emocionado, né? Vocês entendem? Para você sair desse lugar. Então, é comportamento, não é pessoal. Se for pro pessoal, a gente tá devendo, porque a gente também tem os nossos pontos ruins e os nossos pontos que precisam ser trabalhados como pessoa e no Senhor. É o que eu digo, né? O perigo de você orar a Deus pedindo justiça. Porque se Deus fizer justiça, eu estou incluso naquela justiça. Então, mas se você pedir ao Senhor para reparar o comportamento do irmão injusto, com certeza, a gente precisa estar nesse lugar de comportamento. Sim. E não de pessoa. Sim. E eu oriento você a fazer dessa maneira. Sabe aquela coisa, fulano falou de você, Rô, aí você vai analisar o fulano. Quem que é fulano? Fulano falou isso de você. Tá, então vamos perceber o fulano. Agora, se for uma pessoa que você considera coerente, que se encaminha, fala, né? Que tem um peso, é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Opa, vou ver se o fulano não tem, né? Sim. Então a gente precisa observar quem é que está falando de alguma coisa a nosso respeito. Do jeito que a gente fala, vida na vida, né? Vida se ela vive aquilo que ela prega, aquilo que ela diz. Você chegou a ver o... Aí tem um peso. Agora, se fala de financeiro, você precisa melhorar o seu financeiro e deve para... Gente, não tem coerência. Sabe? Se fala para você melhorar sobre não ser fofoqueiro e é fofoqueiro... Aí fica difícil. Agora, se uma pessoa que não é fofoqueira vir falar, olha, fulano, você tá muito fofoqueiro, presta atenção. Aí tem um peso. Opa, porque fulano me dá exemplo de não ser. Um gordinho, falar de outro gordinho. Aí fica bem difícil, né, pai? Aí perde a força. Então, assim, para você também não ficar nesse lugar de chateado todas as vezes que pessoas saírem, observe. Mas observa comportamento. Não observa. Você viu o Cláudio Duarte falando sobre... Ele teve que fazer terapia para entender as pessoas que saíam da igreja dele? Que ele disse que ele entrava em depressão, em crise. Tadinho. Já sofri muito com isso, viu? E não é fácil você entender que pessoas entram e saem. Eu tenho muita facilidade em me apegar com as pessoas. Sim. Eu me apego muito. Eu acho que a igreja é igual a academia. Entra e sai. Mas eu me desapego, Rô, em questão de segundos. Sem dúvida. Questão de segundos, mesmo jeito. Às vezes é uma defesa. Do mesmo jeito que eu me apeguei, eu até estava falando com a pastora, que está falando com você, né? Sim. Do mesmo jeito que eu me apego, eu desapego também. Fácil, simples para mim. Porque para você, muitos anos nessa vivência, então também se apegar demais, sofre demais, né? Sofre, então é uma defesa. Sofre a dor da ausência, sim, né? É uma defesa da pessoa, né? Do dia a dia, né? E quem vive de perto a rotina da igreja, quem vive a igreja, né, de fato, aplica na vida. Porque eu aprendi muito isso, sabia? De questão de entra e sai. Pessoas que entram, pessoas que saem da minha vida, que hoje eu não sinto mais tanta falta. Que por um momento foram muito relevantes na minha vida, só que eu entendi que foi até tal estação. E isso eu devo a conviver na igreja. A viver a vivência da igreja de que eu entendi isso. Porque eu acho também que pessoas têm fases, né? Tem. Pessoas têm fases, pessoas têm oportunidades, pessoas querem coisas diferentes, pessoas querem vivência diferente. E a gente tem que ter esse entendimento. E eu acredito que o não apego tá mais com defesa para eu não sofrer
do que realmente não se importar. Porque senão você fica com a sua mente bloqueada. E você fica travado e não consegue cumprir seu propósito. E não é saudável. Não, tem muito... Tanto Gente, no contexto igreja, quanto no contexto pessoal, da sua vida pessoal, se aquela pessoa já foi a fase dela, de viver com você, de viver na igreja, de caminhar junto, de ter aquele laço de amizade, se ela continuar ali permanecendo, não fica saudável nem pra você, nem saudável pra pessoa. E tudo é a forma com qual é feito, né? Quando é feito tudo com transparência, com comunicação, com amizade. E aí tudo funciona. Hoje em dia esse lugar tá complicado porque as pessoas estão muito imaturas, né? Infelizmente. Mas olha só. Como iniciar um processo de restauração pessoal e familiar? Qual é o primeiro passo? Puxa, eu vou olhar assim e falar, cara, meu casamento não é legal. As pessoas ainda têm muita resistência à terapia. Quem deveria fazer terapia? Todo terapia é mundo. para quem? Todo mundo, Todos. gente. Todo mundo. Terapia é para todo mundo. E ainda tem muita resistência. Muita. Ninguém vai mandar em mim. Imagina, fulana vai mudar o meu modo de pensar. Não, a gente não mexe na estrutura de ninguém, a gente não tem esse poder. Queridos, olha, um exemplo muito prático. Se terapia mudasse as pessoas, nenhum terapeuta teria problema. E nenhum terapeuta teria familiares com problemas. Sim. E a vida em si com problemas. Mesmo que eu esteja no lugar de reconhecimento, eu dependo que o outro tenha compreensão para ele fazer o movimento de mudança. Então, a questão é essa, ninguém muda ninguém tem esse poder. Qual a função de um terapeuta, um psicólogo? É ele ajudar você a compreender as suas atitudes e se essas atitudes te levam para o resultado que você está querendo. Que a maioria das pessoas falam assim, mais o meu marido, mais o meu filho. Não, querido, não é sobre o seu marido e seu filho. É sobre o seu comportamento e a sua mudança. Porque assim, se você se transforma numa pessoa melhor, naturalmente, as pessoas à sua volta, elas fazem um movimento. Então, se eu estou aqui e não tá bom, tá ruim, eu vou puxando todo mundo. E as pessoas não percebem. Sabe aquela fala que a palavra de Deus fala? Que as más companhias interrompem os bons costumes? Sim. O contrário também é verdadeiro. Eu influencio pessoas com atitudes boas. Então, quando uma mulher decide melhorar, se auto-melhorar, naturalmente ela vai para um lugar melhor com os filhos e com o próprio marido. Sim. E como que o lugar de bondade não vai trazer benefícios bons? Como que eu me tornando uma pessoa melhor, eu não vou influenciar as pessoas à minha volta, gente? Vai. Lógico que influencia. Certeza. Terapia para todo mundo. Né? Terapia para todo mundo, por quê? Porque não tem como educar sem traumatizar, gente. A gente traumatiza. Olha o comentário aqui, ó. Se uma pessoa diz que você é um cavalo, é inveja. Se 5 pessoas dizem que você é um cavalo, pode ser um complô. Agora, se 10 pessoas dizem que você é um cavalo, compre uma ferradura. Forte. Forte, hein? Eita, Júnior Guimarães. É do Júnior Guimarães. Mas é boa, gostei. Gostei dessa. E como iniciar um processo de restauração? É isso a pessoa identificar? Consciência. Você precisa se conscientizar que tá tudo ruim e que você não quer esse lugar mais. O primeiro passo é consciência. Essa é a virada de chave que a pessoa tem que ter. Porque assim, a pessoa fala, fulana, você precisa. Não, o outro que precisa. Eu sou assim porque é de fulano. Eu sou assim porque eu não tenho lá. Sempre o outro, né? E não, eu falei, não, mas aqui quem tá aqui é você. Então é o seu comportamento, é para onde você quer se levar. Gente, pessoas coerentes e pessoas ajustadas emocionalmente, elas tomam decisões coerentes e ajustadas. Não tem como. Então, é sobre você, é por você, é para você, com a ajuda de Deus, com certeza. Sim, faça né? por você. Mas você sabe por que é bom fazer terapia? Porque a gente começa a ser viciado em ser e pensar. E quando você começa a fazer terapia, você é questionado da forma que você pensa, para os resultados serem diferentes. Sim. No início eu não disse que a gente que produz os nossos pensamentos, eu conto para o meu cérebro que ele deve pensar e como ele deve reproduzir isso no meu corpo. E a gente não. Por que as pessoas estão adoecendo muito? Porque o comando está doentio.
Então, hoje em dia, as pessoas estão adoecendo o corpo de uma maneira, Sim. né? A fibromialgia é uma depressão incubada. Porque dói tudo. Dói porque eu não ponho para fora. Só que se eu não vou num ambiente que eu consiga ajustar isso dentro de mim. É meio que a respiração, né? Eu não tô respirando de toda forma errada. Quando eu trago a consciência, o controle da respiração, eu vou respirando da forma certa, né? Então é isso, a terapia traz isso com os pensamentos, né? Com certeza. Ela organiza os seus pensamentos, ela questiona se a forma que você está pensando é emocional, é saudável, é coerente, para os resultados que você quer. Gostou, né? Você já fez terapia, Paula? Não. Não? Já fiz, cara. Foi muito bom, viu? Mas fiz 3 meses. Depois do podcast de hoje, vou... eu faço há 24 anos. Eu fiz. Eu faço terapia para pensar melhor, para questionar realmente os meus posicionamentos e ainda assim devo muito. Com certeza devo muito. E tem uma necessidade de, igual você, que fez por 24 anos. Tem uma necessidade de eu fazer o acompanhamento com a mesma pessoa? Não. É saudável fazer e assim, por quando muito eu falo tempo para com uma você, pessoa só? não é questão de ser saudável. Se tá fluindo, eu fiquei com umas 16 anos. Sim. Aí eu comecei a fazer permuta com ela. E aí ela começou a ir no meu espaço e aí a gente acabou virando mais próxima do que ainda aí não fluiu. Eu precisei. Entendi. Né? Entendi. Mas fiz com ela esse tempo. Mas assim, eu gosto, eu falo assim, eu tenho contato com terapia há 24 anos, mas eu não faço. Então, assim, tem fase que eu estou mais ativa, tem fase que eu passo lá umas 2 vezes no ano para ver se eu estou com coerência. Sim. Eu quero X resultado, estou pensando bem, tá coerente? Meu comportamento tá adequado? Então, eu vou lá para questionar e tirar os lixos que eu produzo na minha mente. Então, assim, é bom porque eu sou questionada a pensar e se isso tem coerência. Se os resultados vão ser coerentes com a forma que... Porque nós somos o que pensamos, queridos. Como foi a sua experiência, pastor? A terapia. Ótima. Foi uma fase difícil. Minha mãe tinha acabado de adoecer. Eu não estava entendendo alguns propósitos, alguns processos. E conheci uma psicóloga através do... Eu fui procurar e me indicaram ela no próprio consultório. E eu conversei com ela e fiz 3 meses. Foi bom. Eu só parei porque ela parou de atender, de atuar nessa área. Mas foi muito bom, muito bom. Me ajudou muito. E a gente também precisa sair desse lugar, pastor Paulo, de santificar e demonizar tudo. Sim. Né? O nosso Deus, ele é organizado, ele é coerente, ele é ordeiro. Então, assim, nós somos tricotomia, né? E a gente tem que saber transitar nisso tudo. Sim. Então, tem coisas que realmente são as minhas escolhas e eu colho as consequências das minhas escolhas. Deixe de santificar ou endemoniar tudo. E não tô tirando o valor espiritual da situação. Não, e nem a soberania de Deus. Sim. De nada. Deus, ele faz como quer e ele pode fazer coisas assim que não tem sentido, não é sobre isso. Mas numa ordem natural, isso é uma exceção. E aí a gente tem mania de trazer a exceção de Deus para o contexto do nosso dia a dia. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, nós estamos aqui e é o nosso quê? Emocional que está mais ativo aqui, pensante, nem por isso o nosso espiritual e o físico ficou de lado. É tudo junto. Mas eu vou pro trabalho, lá é o meu profissional. O meu espiritual está comigo, mas ele está o quê? Não ativo. Então, nós somos tudo isso, mas a gente tem que entender que nós temos escolhas. Tudo é junto. Tudo é homogêneo. Então, só que a gente tem uma tendência. Ai, Deus não falou. Ai, Deus não escolheu a pessoa. Ai, a irmã falou que eu tinha que casar agora. Gente, então tudo é na conta de Deus ou do diabo. E as nossas responsabilidades enquanto seres pensantes? Você acha que a gente não vai dar conta disso? Né? Com certeza. Eu tenho escutado que eu preciso melhorar. Minha personalidade é difícil. Meu modo de viver sobrecarrega algumas pessoas. E aí, eu fico nesse lugar tranquilamente? Eu amo, mas eu não me movimento? Não pode. Eu amo meu filho, mas eu não me ajusto à necessidade. É complicado, é muito complicado. Sim. E alguns casos que marcaram a sua vida como
terapeuta? Teve alguns casos assim que você falou, puxa, esse me marcou, deixou Sim, pensante. eu tenho uma cliente que o tio estuprava a irmã e ela tinha que assistir. Meu Jesus. Hoje ela é homossexual. E ela odeia homem. Odeia com muita força. Meu Deus. Forte, hein? Forte. Aí eu tenho uma outra moça que os pais abandonaram e ela tem assim, ela é diagnosticada com distimia. É depressão crônica. Então assim, ela tem todo dia tem vontade de morrer. Meu Deus. Só que ela Isso não devido a distimia ou não? esse sofrimento de ter sido abandonado com pais vivos desenvolveu a depressão crônica, que é diagnosticada com distimia, porque tem também outros perfis de depressão, que não é esse lugar de crônico, né? Crônico quer dizer que ela é tipo um autoimune, uma doença autoimune, constante. Então a pessoa tem que fazer muito movimento para sobreviver, né? Tem uma outra também que ela foi mexida dos 3 aos 6 por 2 pessoas ao mesmo tempo, sempre era 2 pessoas ao mesmo tempo. Isso também mexeu muito com a vida dela. É umas coisas assim, terrível. É por isso que eu também preciso de terapia. Eu fico pensando como que o ser humano ele pode ser tão espetacular, tão sem noção ao mesmo tempo. Tão cruel, né? Tão cruel. Porque isso é crueldade, né? E é um dos tipos, e vocês né? sabem que a gente, como ser humano, a gente tem uma proteção divina. Por isso que a palavra de Deus fala, olha, não se envolva em vício. E ele fala para mim e fala para qualquer pessoa. Porque quando eu me envolvo em vício, eu perco a minha autonomia de decisão. Principalmente as que me levam para um lugar inconsciente. Sim. E é nesse momento que a maldade aproveita e faz coisas absurdas, das quais as pessoas, se não tivessem envolvido nisso, não teria coragem. Então a gente também tem que entender esse lugar. Quando eu saio do meu modo consciente, a maldade, ela aproveita. Por isso que a gente tem que estar sempre nesse lugar de consciência. Eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho as minhas decisões, eu sou consciente, porque se eu vou para esse lugar de inconsciência, é onde é a brecha para a maldade se instalar e fazer atrocidades que depois eu acho que o outro... Esse dia eu estava atendendo um cliente, ele contou para mim que ele trabalhou a vida inteira em penitenciária, que o rapaz descobriu que a mulher estava traindo ele, matou as crianças e pelo uma chamada de vídeo. Meu Deus. Ela viu ele matando os 2 filhos. Meu Deus do céu. Então, assim, é umas coisas assim absurdas. Então, para esse cara ter essa coragem e essa desumanidade com os próprios filhos, tem que ter dado uma brecha, porque eu acho assim que sã consciência não faria. Não faria. Nós somos semelhantes a Deus, né? A gente tem essa semelhança. E Deus é amor, né? Por mais que a gente seja noção, o que verte aqui nas nossas veias é o amor, né? Não, Carlos Alberto Freitas. Boa noite. Fiz terapia por um bom tempo e me ajudou muito. Hoje em dia consigo entender muitas coisas que aconteceram na minha vida. Uma pergunta que me faço é, no meu lugar, o que faria Jesus? É isso aí, gente. Deixa uma palavra para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, uma palavra de ânimo, encorajamento. Olha, queridos, eu agradeço a vocês que estiveram aqui conosco, né? Um prazer, um carinho de todos vocês. Eu realmente, o que eu gostaria de deixar é que as pessoas se autoavaliassem e percebessem se realmente o que se fala é o que se vive, ou se já tem percepção de que eu não gostaria de estar no lugar que eu estou, faça movimento, peça ajuda, porque assim, não precisa, a terapia ela é excelente, mas a gente tem sempre pessoas ouvidos bons, né, escuta ativa, empatia, acolhimento, né, a gente sempre tem alguém trazida realmente pela vida, por Deus, essa oportunidade. Então assim, se não gosta do jeito que está vivendo, se movimente, né, e com certeza peça a Deus ajuda, Ele está aí para nos ajudar.
e vai atrás de melhorar, porque assim, nós somos o que nós pensamos. E se eu penso, olha, eu tô lendo um livro muito interessante, Ative o Seu Cérebro, foi também orientação de uma psicóloga. Para você, para o seu cérebro, fazer uma limpeza, uma faxina de um pensamento negativo que você tem, são 4 horas, gente. Pensamento? Um pensamento. Para fazer toda a coordenação, a sinapse de limpeza. E outra coisa linda, gente. Eu fiquei apaixonada. Todas as vezes que a gente dorme, por isso que a gente precisa dormir, viu? A galera aí que não dorme, vão dormir. As células que produziram o pensamento de hoje, elas morrem quando a gente está dormindo. E quando nós acordamos, são células novas. Então, o que o Criador quer dizer para mim e para você? Você tem condições de te levar para um caminho melhor, pensando melhor. Então, é isso que eu deixo para as pessoas. Queiram pensar melhor, queiram pensar sadios. Peça ajuda a Deus, peça ajuda, estou à disposição. E vamos ser tudo aquilo que a gente consegue ser ou estar dentro do nosso propósito de vida. Eu acho interessante que as pessoas não têm curiosidade de achar o propósito de vida. Isso faz todo sentido, isso dá um direcionamento assim muito claro e realmente assim um gás para viver, uma energia gostosa para viver, um sentido de acordar de manhã. É isso. Vai buscar ajuda. Paulo? Agradecer a Rô que veio aqui. Por nada, é um prazer. Conhecimento para todos nós. E que, assim como você falou para mim, que a gente possa não ficar apenas nos nossos pensamentos, mas trazer a prática, né? Sim. De tudo isso, porque pensamento bom é pensamento praticado, né? Tudo é construído. Isso aí. É como diz em 1 Coríntios 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, fazer uma autoavaliação, não ficar julgando o outro, ficar... Vá para comportamento. Não vá para o pessoal, porque o pessoal você deve. Vai para comportamento. O comportamento dele é coerente? Não. Então você julga o comportamento. Sim. É isso, gente. Que episódio maravilhoso, hein? Pena que as nossas horas já se foram, velho. Excelente. Né? Gostei do seu relógio, cara. Gostou? Você comprou algodão doce, veio ele? Esses dois, hein? Esses dois Paulos. Gente, é isso. Rô, muito obrigado. Deus abençoe. Por Sempre nada. bom receber você e o Júnior aqui. O prazer é todo nosso, né, marido? Gu, valeu, meu amigo. Gu é uma bênção de Deus. Nosso amigo aqui do MetaLife, do Send Media Studio. Se você quiser fazer seu podcast aqui, procura o Gustavo aqui, que ele vai fazer um pacotinho bem legal para você e você vai ficar feliz. Paulo, valeu, Deus abençoe. Gente, é isso. Por hoje é só. Quarta-feira que vem tem mais MetaLife levando até você informações que transformam a sua vida. Um forte abraço.